Hello guys, we are back. You're back, olha só! Peguei a frase dela. É, a nossa frase. Não tem problema, vou patentear. Olha só, voltamos. Voltamos dessa confusão que é pronome relativo. É confusão? Não sei, depende. Depende. Não, assim... Para alguns pode ser, para outros não, né? Os pronomes relativos não são eles que é uma confusão. Isso, é que as regras, né, que tem Isso, ali. talvez para você também entender o que é uma... O que é uma o quê? Vamos começar lá primeiro e aí a gente já vai fazendo a revisão. Olha aí, Bora lá. coloca a tela aqui atrás da gente. Olha lá, agora 19.2 de Review and Exercise. Esse foi o título, The Train Which Was Already 1 Hour Late. E a gente tem aqui os Relative Pronouns. Pronouns. Vamos lá. Lembrar que as Relative Clauses, que são essas orações com pronomes relativos, elas dão informação adicional, tá? Tanto faz, não importa se elas são restritivas ou explicativas, elas vão dar uma informação adicional sobre o nome na oração principal. E elas vão se relacionar a várias coisas, vão se relacionar a pessoas, como o who aqui se relaciona com pessoas, o which vai se relacionar com coisas. Esses são os pronomes relativos, eles não são orações relativas, né, orações, né, compostas, elas fazem parte das... Esse which, para eu decorar, né, eu uso assim, né? Eu sempre lembro que quando a gente usa o which é porque a gente tem mais de uma escolha ali. Exatamente. Tá vendo? Então, assim, você pode pensar assim, o which é quando eu tenho mais de uma escolha ali, então eu uso ele. E muito bem, então ele é muito igual ao what, né? Muda só essa nuancezinha aí de quando você tem mais escolhas, mas tá vendo a frase ali, ó, the book which, qual livro, né? Então tem vários livros. O that, ele é o coringa, né? Que ele pode ser substituído aí coringa por alguns... não é, mas é. Pode ser substituído pelo who, pelo which, e ele pode ser substituído por que mais? Who, which... Who, which e o whom, né? Mas a gente vai usar ele somente em orações restritivas, que são aquelas... Quando ela não é isolada por vírgula, tá? Isso, e também que são aquelas que você na verdade, está dando uma oração, uma explicação ali, né? Uma informação adicional, mas sem ela, você não tem uma explicação real do que aquela frase vai ficar uma frase assim, sem muito sentido. Não vai fazer sentido. Vai ser um período composto sem muito sentido. Aí a gente tem aqui o whom, que vai se relacionar com pessoas, tudo bem? Que é a mesma coisa ali de who, só que o whom aqui vai ser o quê? Quando ele sofre a ação, né? Quando ele trabalha como objeto, tá? Quando o objeto é o que sofre a ação. Isso. Do who, que é a pessoa, o sujeito. E o whose é aquele que vai se relacionar com posse, é o tal do de quem, né? Com posse, você então vai falar, por exemplo, eu vou dormir na casa cujo irmão da minha amiga é chato. Entendeu? Aí, qual é o pronome relativo que eu vou usar? É o whose, porque estou falando de posse. O irmão é de quem? Da minha amiga. Da casa dele, né? Da casa dela. Mesmo sendo pessoas, você está falando de posse. Então, tem essa questão aí. Então, olha só. Pra gente relembrar, esses são os pronomes relativos, não são os únicos. Temos também o where, que se relaciona com lugares, do qual eu não coloquei aqui. Só faltou ele, tá, pessoal? Mas eu fiquei com dor no coração, queria colocar ele. E aí, a gente vai dar uma relembrada ali de, você sabe, pronomes relativos, a gente acabou de ver aqui. Sim. Essas frases eu não vou... Essas são as mesmas frases lá da nossa aula. Lembra aí, na atividade, eu não sei se isso vai pedir... Interessante que você saiba a diferença de uma oração restritiva, de uma explicativa. Não é difícil. Lembra que a explicativa, pessoal, ela é isolada por vírgula. Não somente por também, isso, né? mas também quando você simplesmente está colocando uma informação extra, né? Pensa bem nisso, porque a vírgula ela vai ser mais na escrita. Se bem que eles vão fazer atividade na escrita. É porque assim, a explicativa ela sempre usa a vírgula ali para explicar. A explicação fica entre as vírgulas. Exato. Então, é fácil de você saber. Lembra aí que o that ele pode ser omitido somente em orações, aliás, restritivas. Porque as explicativas, que são as non-defined, você não pode nem usar o pode that. usar o that. Então começa muito bem? Então é isso, gente. Tá chegando o momento da sua atividade de sala. Coloca aí. Be right back. We're back, estamos de volta. Tava feliz aqui. A gente fez um negócio deu certo. Tá? Então, atividade de sala, vamos tirar suas dúvidas, né? Questions. Isso, cadê aqui? Cadê as questions que a gente vai tirar? Foram muitas? Eu acho que não. Acho que não. Eu não sei, vamos ver. Vamos lá, temos um texto.
Eita. Um texto, esse texto Que aí foi delícia. retirado uma parte que foi retirada de uma historinha, né? Tanto é que você começa aí com as reticências, Uma parte de uma história, né? né? E você tem aqui o resto. E aí você tem uma interpretação de texto. Reticências quer dizer o quê, pessoal? Que tem alguma coisa antes, tá? Alguma coisa before, né? Yes. E aí a gente tem uma interpretação de texto. Então, bora pra tela, né? Lá pra tela pra gente ler? Let's go! Jane! Qual é o título? Murder at the the Station. Station by Lorraine Small. Smallville. Ei. E aí a gente tem a Jane, que é a nossa É a pessoa, né, da história, da história. né? Jane, whose parents never mentioned an Uncle Gordon. Aí tá vendo? A gente já tem aqui o uso de um pronome relativo e de uma oração com A o vírgula, pronome né? relativo Isso. e uma oração Explicativa. non-defining clause. Jane, né, que os pais, Cujos né? pais Cujos pais nunca mencionaram. Um tio Gordon. Is suspicious of the box, which she gives to her friend Tony. E aí, ela o quê? Jane, cujos pais nunca mencionaram o Uncle Gordon, ela está aí desconfiada da caixa. Né, que ela deu, né, para pro friend dela, o Tony, né? Which gives to her friend Tony. They go to Scotland Yard and see Inspector Grooves, who didn't hear of the Victoria Station murder. Nossa, mas tem muito nome. Então, eles vão para o Scotland Yard, né? Que é um nome próprio, não dá pra traduzir. E vê o inspetor Grooves. Que não tinha ouvido quem, falar. Né, nunca tinha ouvido falar, não né? tinha ouvido falar. Victoria Station Murder. Do assassinato, né? Da morte da Victoria Station. Que é um assassinato que aconteceu nessa estação chamada Vitória. Jane gives Inspector Grooves the murdered man's ticket. A Jane deu, né, ao inspetor Grooves. Ela dá. O inspetor Grooves, ela dá ao inspetor Grooves o ticket, né, do homem assassinado. Isso né? mesmo, which she found beside his body. Que ela encontrou ao lado do corpo dele. Then Jane and Tony decide to go to Red Hill, which was the town the murdered man came from. Depois, né, então Jane e Tony decidiram ir a Red Hill. Que é um Red lugar. Hill, que é um lugar, né, no qual a cidade do qual o homem, né, o homem assassinado came from. Isso, é só uma informação bem pequenininha dessa historinha aí. Ainda tem um pedacinho. Ainda tem um pedacinho, mas dessa pequenininha. Mas vai ajudar, não vai... Na nossa interpretação tá tudo envolvendo o que tá escrito aqui, tá? On the train, they meet a man whose face was somehow familiar to Jane. No trem, eles conheceram um homem, né, cuja, né, a face, o rosto, né, era familiar para Jane, né, de alguma forma familiar para Jane. Who says he know her Uncle Gordon? Que disse que conhecia, ele disse que ele conhecia o Uncle Gordon, seu uncle, né, seu tio Gordon. Então aí a gente tem um thriller, um suspense sobre um assassinato. Parece bem legal, eu gostei. Sobre o texto, é correto afirmar. Letra A. Gordon era o tio favorito de Jane. Então, a gente não mencionou, né? Isso. Favorite. B. Ela entregou o bilhete ao inspetor Grooves? Sim. Então essa informação só pode ser correta, que a gente realmente viu bem aqui, ó. Que ela entregou que aqui, o Jane, cujos pais nunca mencionaram o tio Gordon, ela ficou suspeita não, ela ficou desconfiada da caixa que ela deu para a amiga dela, Tony. E aí, lá, e aí onde é que tá mesmo? Aqui, o ó. ticket. Então, ela dá aí para o inspetor Grooves o ticket do homem morto, que no caso é o tio dela. Muito bem? E a 2? Continuando com o texto, Murder at the Station, qual é a alternativa incorreta? A. Jane nunca tinha ouvido falar em um tio Gordon. A gente sabe que ela realmente nunca tinha ouvido falar, que os pais nunca lá no comecinho, mencionaram. Never mentioned. Exatamente. Na letra B, ela diz aqui, ó. Opa. Ah, tá com 2 vezes, tá vendo ali?
Ah, letra B. Ela estava desconfiada da caixa. Sim, ela estava desconfiada. Suspicious of the box. Estava lá dizendo que ela estava desconfiada da caixa. Letra C. O inspetor Gordon sabia do assassinato? Não, ele foi lá justamente. Aliás, ele chegou, ela deu lá e deu todas as informações pra ele, né? Essa informação é incorreta? É, sim. Vamos ver as próximas. Outras. Jane entregou a caixa ao seu amigo Tony. Sim. Sim. Um homem lhe disse que conhecia o tio Gordon. Sim. Então somente letra C. Que faltou aí. Muito bem. Agora lá na 3, a gente já tem atividades de pronomes relativos. E aí você colocar tudo que você aprendeu, ou deixou de aprender, ou vai aprender nessa vai aprender atividade. Agora. Coloque um pronome relativo adequado em cada espaço, ou deixe o espaço em branco sempre que possible. Yeah. Aí você que sabe, você quem sabe. Vamos lá. My bike. Olha lá a vírgula aqui e olha a outra vírgula cá. Explicativa. É explicativa. Já, por saber disso, você já sabe que o that não pode ser usado aqui. Ser usado. Por que eu tenho que saber essa explicativa? Porque você sabe que o that não vai ser usado. Já elimina um, né? Já elimina um. Então, minha bicicleta. Aí eu tenho aqui o sujeito. I had left her at the gate. I had left at the gate. Had disappeared. Ou seja, a minha bicicleta, do qual eu tinha deixado no portão, desapareceu. Desapareceu. Ou minha bicicleta desapareceu, mas ela quis colocar uma informação extra. Extra. Eu estou falando de quê? De bicicleta, que então, não é uma pessoa. E é de quem, né? Tá indicando a posse aí de alguém? Tá indicando a posse de alguém? Tá. Mas pode ser qualquer bicicleta também, né? Exatamente. Então, e qual vai ser? Which. Pois a gente vai falar de objetos. Yeah. A gente não tá falando que é minha, ou deixou de ser minha, ou é de outra, minha de outra bike, pessoa. né? Which. Então, my bike, which, ou seja, do qual eu tinha deixado, eu estou falando, esse which aqui é a mesma coisa que who, só que para pessoas, ou para coisas e animais. Sim. Tá? É a mesma coisa que who. Então aqui a gente não vai falar de posse. Que pessoa? E o which é que coisa, né? O que, que bike? Que coisa, exatamente. Então, the bag in, the robbers, but the money was found later. The bag in, the robbers. A gente tem um in aqui. A gente tem uma preposição. Uma preposition. Eu não conheço a preposição. Conhece sim, lá na primeira unidade. É possível. Lá na primeira unidade a gente teve aula de preposição, acho que sim, né? Bem específico a gente sobre teve. esse in, né? Exatamente. Então, the bag in, the robbers, but the money was found later. Qual é? Primeiro que isso aqui é uma oração, restritiva. Você pode usar o that aqui tranquilamente. Pode. Eu não sei qual se eu vou usar, se eu vou usar o who, o which. Coloca o that, porque ele é coringa. Isso. Então aqui a gente tá falando de quê? A gente tá falando de pessoas? Não. Tá falando de uma bolsa, né? The bag. Da bolsa. Objeto. E qual é que a gente vai usar então? Coloca aí a resposta. Which. Eu poderia colocar o that também? Poderia. Não poderia. Não. Não, por causa da preposição. Tem a preposição. Aqui. Pelo amor de Deus, não pode. Não a pode. Preposição a preposição não dá, tá aqui. nem na A, nem na B. Esqueci da preposição. Tá? Então, olha só, cuidado com a preposição. Viu a preposição antes, já sabe que, dá pra usar o that? Daria. Não, mas daria aí... se não tivesse, né? Exato. The bag, that. Tinha que ficar. E dei a resposta da letra C, sem querer. Não sei quem foi tu que colocou. Peter, who couldn't see the screen, decided to change his seat. Então a gente tá aqui agora falando do quê? De uma oração explicativa, novamente como na letra A. Olha aqui as vírgulas. Então o that já não poderia ser usado. A gente tá falando inclusive de quem, né? De quem? De pessoa. Uma pessoa. Então Peter, quem não conseguiu mudar de... Aliás, quem não conseguia ver a tela, né? Decidiu mudar. Então, né, só poderia ser o who, porque a gente tá falando do Peter. A gente só poderia usar o who aqui, porque primeiro o that não viria, porque é uma oração explicativa. Não pode. E who, porque a gente tá falando de pessoa. Né? Não tá falando de posse, não tá falando de objeto, tudo bem? E a gente não tá falando de objeto mesmo, ou seja, a gente não usaria o whom aqui, porque ele não tá trabalhando com função de objeto, tudo bem? A gente não iria usar o whom também neste caso. Vamos lá para a nossa próxima. 4. Marque a palavra mais adequada em cada frase. E lá na nossa atividade. Practice. Did you receive the parcel? Você recebeu a parcela. Aí eu tenho 3 opções. Este. We sent you. E aí? Did you receive the parcel? Tananã, tananã, tananã. We sent you. Você sabe que você tá falando de quê? De uma parcela. Você tinha que saber também a tradução pra ajudar. Não tem como você escolher um pronome relativo. Peraí. Não tem como você escolher um pronome relativo sem você não entender o que a frase também tá sendo dita. É verdade. Aí você tem aqui o nós, né? O sujeito aqui e não o verbo. Tudo bem.
E aí, lembra lá do início da aula que era se era sujeito ou objeto? Isso. Você lembra lá? Pois é, então a gente tem aí agora qual pronome relativo que seria o ideal para ser usado aí? Which. Por que seria o which? Porque a gente está falando da parcela e porque depois vem um sujeito. Aqui. E aqui é um objeto, não é pessoa também. Exatamente. Vamos lá. Is this the person? Tanana. Ah, foi mal. Droga. Dá logo aí. Is this the person who you Ah, mas essa asked também about? entregou, né? Person. Esta é a pessoa do qual você perguntou sobre. Não vamos falar sobre coisas, objetos. Não vamos falar sobre posse. Então, aqui já tá entregando. Tá entregando, é a pessoa, né? Não, Entregou. C. That's the girl, whose. Ah, detalhe, olha só. That's the girl, aí acaba aqui. Aí você tem essa opção, That essa ou essa. whose brother sits next to me at school. A gente tá falando aqui de quê? De posse, hein? De posse. The Por que de girl. posse? É aquela garota cujo irmão senta irmão, né? perto de mim na escola. Isso aí. A única opção que a gente pode usar é o whose mesmo, que é de posse. Isso aí. Letra D. The meal, a refeição. A refeição o quê? Entregou. Entreguei novamente. Essa TV, gente, olha, sinceramente, ela tem que ser aposentada, porque ela não sei o que acontece, não. Vamos lá. The meal, alguma That coisa. Wasn't very tasty. Tasty, was quite... Tem que ser uma das duas, senão eles vão ficar tudo confundido lá. Peraí, teacher, vamos lá. Vamos lá. The meal, tananã, wasn't very tasty, was quite expensive. Detalhe, isso é uma oração restritiva ou explicativa? Explicativa, a vírgula aqui. Exatamente. Vírgula aqui. Já começa por aí. O que eu quero dizer com isso? Você já não usaria o that, não, de qualquer forma. Tá? Então só sobraria este e este. Isso. A gente tá falando de posse, como a gente falou na letra C? Não. A gente tá falando de refeição, né? refeição. Então, a gente vai usar o which. Vai você na letra E. We didn't enjoy the play that who or whose we went to see. Olha lá, nós não curtimos, né, o jogo isso. que nós fomos assistir, né, que nós fomos ver. Do qual fomos ver, né? Do qual fomos ver. Qual é... Primeiro, é uma oração restritiva? É restritivo. É uma oração restritiva. E depois Posso usar tem um sujeitinho. E depois aqui, tem um ó, sujeito. Posso usar o that? Pode. Posso usar o that, sim. Agora, eu posso usar o whose aqui? Whose? Tá falando de posse? Não. Não tá falando de Porque posse? não tá falando de posse, né? Eles estão falando do jogo. Aqui, Exatamente. ó, Eu play. posso falar de who aqui? Não, porque também não tá falando de pessoa. Então, finalmente, a gente vai responder com o quê? That. Nossa, coringuinha. Uma única atividade que... Isso é porque ele é o coringa, hein? Ele é o coringa, foi a única que eu coloquei pra você usar o that, né? Você deve estar aí, aluno, pensando, ela enganou a gente. Ela disse que É a um gente podia coringa. usar o that. Pode sim, só que eu não dei as opções, né? Assim, pra vocês usarem assim, adoidado. Ele é um coringa com regras, pessoal. Mas dá pra usar. Mas nesse caso aí, era o único que realmente que dava pra usar nessas nossas atividades. Porque se tivesse alguma outra que dava pra usar... Tinha alguma outra que dava pra usar? Não, né? Não. Até porque eu não ia dar duas opções que você pudesse usar, porque ia ser duas respostas e deixar você confuso. E Nós assim, o that, como a teacher disse, ele é o mais falado, né? Na língua oral, né? Oral, na língua escrita, ou falada, na língua né? do dia a dia, coloquial, tudo que você quiser falar. Gente, é isso, nossa aula ficou por aqui de Relative Pronoun. Eu espero que você tenha aprendido. Eu também, espero. Isso. Tiver dúvida, por favor, procure mais informações about it, sobre isso. And that's it for today. See you next class. Bye, bye. Bye, bye.